Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo das questões específicas de educação física para você que está estudando aí para fazer a prova do concurso. É especificamente para Maricá, mas nós sabemos que serve para todos os outros concursos, porque são os mesmos temas, né? Mas vamos começar. Sou a professora Mônica Miller. Seja bem-vinda à nossa aula. Primeira questão. A ausência de fundamentação teórica, o desconhecimento das características dos atletas e a fala de observação e de mensuração das variáveis biomecânicas podem levar o profissional de educação física a utilizar uma determinada técnica esportiva que pode não ser a mais adequada às vivências físicas e ou motoras dos seus alunos ou atletas. Quando todos os pontos do corpo se movem na mesma distância ou direção, ao mesmo tempo, a aplicação de uma força no centro de massa de um corpo, de qualquer dimensão, faz todos os pontos desse objeto se deslocarem na mesma direção e magnitude, constituindo o movimento D. Galera, essa é uma questãozinha de biomecânica, né? A gente sabe que a introdução da biomecânica começa com essas definições, né, de movimento. E a gente tem aí a questão, quando todos os pontos do corpo se movem na mesma distância ou direção, ao mesmo tempo, a aplicação de uma força no centro da massa de um corpo de qualquer dimensão faz todos os pontos desse objeto se deslocarem, então todos os pontos desse objeto se deslocarem na mesma direção e magnitude, constituindo o movimento D. Letra A, gente, a gente está definindo velocidade. B, rotação. C, deformação. D, arrasto. Ou E, translação. E aí, o que você responderia nessa questão? A gente está definindo quando todos os pontos do corpo se movem na mesma distância ou direção ao mesmo tempo. Então, a aplicação, né? O que faz com que isso aconteça é a aplicação de uma força no centro da massa de um corpo de qualquer dimensão e faz todos os pontos desse objeto se deslocarem na mesma direção e magnitude. Gente, a gente está falando de velocidade? Não, né? Com certeza não. Rotação. O que seria uma rotação? Movimento de rotação. Rotação, vamos lembrar aí da Terra, né? Roda em torno do próprio eixo, certo? Deformação, o objeto para deformar ele não está girando todo no mesmo sentido, né? Arrasto, a gente lembra lá do conceito de arrasto da natação, certo? A pessoa, né, vai nadando e tem aquele efeito de arrasto. E a translação. Translação, se a gente for pensar lá no conceito, né, lembrando do mais básico aí que a gente possa lembrar, do planeta Terra, que ele gira em torno do Sol, né, fazendo dois movimentos, né, o primeiro movimento de rotação, qual é a letra B ali, e a translação, que ele vai girando e vai girando em torno do Sol. Então, a translação é um movimento, né, que ele faz um círculo. Apesar dele estar fazendo a rotação, ele também está em torno do Sol. E aí, gente, relacionando ao corpo, qual você responde? Vamos para a resposta? Gente, a letra E é translação. O movimento linear ou de translação, ele pode ser linear retilíneo quando a direção não é modificada e ele ainda pode ser curvilíneo quando a direção muda constantemente. Então, esse movimento aqui de translação pode ser que você tenha visto nos seus estudos como um movimento linear, né? Que ele também é chamado de movimento linear ou de translação, ok? Vamos para a questão 2. O profissional de educação física pode melhorar sua capacidade de escolha das atividades técnicas para seu aluno e, da mesma forma, identificar causas dos erros apresentados em sua prática ou vivência. Para isso, é necessário que sejam compreendidas as forças internas que, por meio das contrações musculares, produzem o movimento.
bem como as forças externas que interferem diretamente em cada um dos movimentos executados, para que, a partir daí, possa analisá-las e proceder às intervenções necessárias. A estrutura rígida, utilizada como ponto fixo apropriado para multiplicar a força mecânica. Gente, olha só, ele contou uma história aqui no enunciado, ele falou sobre causa que o professor de educação física, né, para melhorar aí o desempenho do aluno, ele observa as causas dos erros, né? O professor sabe que precisa analisar as forças internas desse aluno, ou seja, as contrações musculares, os agonistas, antagonistas, né? Se o aluno está fazendo um movimento exagerado, se ele está usando outros músculos, né? Que não são necessários naquele movimento. Então, o professor está sempre de olho nisso para melhorar aí a atividade técnica do aluno. Então, mas o que a questão quer, né? Ele fala de uma estrutura rígida, utilizada como um ponto fixo apropriado para multiplicar a força mecânica. Gente, essa não tem como errar, a gente fala muito sobre isso no nosso dia a dia, né? Vamos lá. Qual é essa estrutura rígida que amplifica, multiplica a força mecânica? A é a alavanca. B é a força. C é o torque. D é a tração ou é a gravidade? E aí, o que vocês me respondem nessa questão? Essa tá fácil, né? Tá mole. A resposta é a alavanca. Então, a gente observa o aluno ali, a gente sabe que nosso corpo, né, tem pontos fixos. Então, as estruturas rígidas, elas podem fazer alavancas e multiplicar a força mecânica, certo? Letra B, por que não pode ser força? Porque força, né, a gente sabe o conceito e a gente está falando ali de força mecânica já, não poderia ser a força, essa estrutura rígida, por mais que eu não lembrasse aí a definição, né? O torque é a força suficiente, né, para movimentar algo. Então, o torque é aquele primeiro movimento. Tração, quando a gente traciona alguma coisa, né? A gravidade é a força que a gente tem sobre os corpos o tempo todo, aqui no planeta Terra, né? A força da gravidade que joga aí a gente para baixo, no caso. Então, a estrutura rígida utilizada como ponto fixo só pode ser a alavanca letra A. E a gente tem várias alavancas, né? A gente tem várias formas de fazer a alavanca. Tanto que para a gente pegar um peso, né? A gente fala para a gente ter mais força, flexiona o joelho, né? Não faz com a coluna rígida, não abaixa demais. Então a gente tem aquelas dicas para que a pessoa não se machuque e ela faça aí um movimento de excelência para conseguir levantar o objeto que ela queira, né? Então a gente tem aí as alavancas, ok? Número 3, o objetivo central da biomecânica. Essa aula está praticamente voltada para o movimento, para a biomecânica. É o estudo do movimento humano, ok. Ainda que esse seja um objetivo comum a muitas áreas que compõem o corpo de conhecimento da educação física e do esporte, a biomecânica procede à sua análise a partir de um prisma particular, o das leis da física. Então, a gente sabe aí que a gente, para começar a estudar biomecânica, além das definições, a gente tem as leis da física, né? As leis de Newton, as 3 leis de Newton. Então, a gente tem lá, mais do que simplesmente aplicar as leis da física, a biomecânica leva ainda em consideração as características do aparelho locomotor. Analise a seguinte situação. Vamos lá, gente. Agora a gente vai partir para o que a questão quer. Um velocista não sairá do bloco de partida, a não ser que suas pernas exerçam força sobre ele. Com a posição do atleta durante o comando de prontos, visando alcançar uma situação de equilíbrio instável para que ele possa sair do bloco o mais rápido possível, nesta situação é aplicada a lei D. Vamos lá, gente, vamos lembrar. O cara vamos imaginar, né? A gente tem que imaginar na prova, a gente lê a questão e imagina a gente fazendo. Então, eu estou um velocista, então a gente está falando de atletismo, certo? Ele está lá para a saída no comando de prontos e
ele precisa de um equilíbrio instável para que ele saia do bloco, tá? O mais rápido possível. Então, vamos lá. Qual é a lei da física que vai ser aplicada? Letra A lei da inércia, que é uma lei de Newton. B, a massa e aceleração, também lei de Newton. C, ação e reação, lei de Newton. É a D, impulsão, de Arquimedes, ou é volume e pressão, de Boyle? O que vocês me respondem? O cara tá parado no bloquinho lá dele, né, aguardando, e ele tem que provocar aí tem que startar aí uma força para que ele saia do bloco, uma força instável, um equilíbrio instável, para que ele consiga sair o mais rápido possível desse bloco. Qual é a resposta? Vamos ver a resposta. Letra A é a lei da inércia. Qual é a definição da lei da inércia de Newton, gente? A primeira lei de Newton. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, se o cara não fizer nada na hora do comando, né, ele não vai sair do lugar. Então, a lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso, de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Isso serve tanto para o cara que está parado no bloco, quanto para alguém que está em movimento constante. Tá? É inércia. Ele não tinha que estar parado. Mas para a física, o movimento constante também é inércia, até que aconteça algo para que ele saia daquele estado, ok? Para que ele mude de direção, por exemplo. Letra A é a resposta correta. Vamos partir para a quarta questão. O estudo da motivação assume um papel determinante nas investigações acerca da prática esportiva, principalmente na compreensão da influência da motivação. Então, a gente está falando do que, gente? Motivação. Sobre o desempenho esportivo e o bem-estar dos atletas. Dessa forma, o comportamento se regula em função da satisfação dessas necessidades e facilita ou dificulta a motivação. O interesse do indivíduo pode variar em termos de intensidade e causas. Uma motivação referente à realização da atividade para satisfação de demandas externas, por culpa ou vergonha, é conceituada como. Então, do que eu estou falando nessa questão? Ele está falando acerca da prática esportiva, que a motivação é muito importante, e não conta a história para mim, né? Acabei de ler o enunciado, eu vou contar o que aconteceu, né? Para que eu possa visualizar, entender, me colocar naquela situação. Então, qual é, gente? A, a motivação. B, motivação extrínseca de regulação externa. C, motivação extrínseca de introjeção. D, motivação extrínseca de identificação. Ou é motivação intrínseca? Gente, uma dica dessa questão, né? Normalmente as respostas estão no enunciado, né? Então, eu não posso ir contra o que o meu enunciado está falando. Lá em cima, ele já falou que é o estudo da motivação. Então, como a motivação tem várias classificações, não poderia ser simplesmente a motivação a resposta da minha questão. B, motivação extrínseca de regulação externa. Achamos o nosso gabarito. Por quê? Motivação extrínseca, a gente tem a motivação extrínseca, que vem de fora, fatores ambientais, e a intrínseca, né, que vem de dentro, a motivação pessoal, são os sonhos daquela pessoa, a vontade daquela pessoa. Então temos extrínseca e intrínseca. Na extrínseca, a gente pode ter a motivação de regulação externa, ou seja, além dela vir de fora, né, ela não é da pessoa, mas a pessoa se sente aí, envergonhada, culpada, e ela tenta fazer aquela atividade para que ela possa satisfazer as demandas externas. A gente pode pensar aí, gente, o que acontece muito. Às vezes no jogo de futebol, né, vamos imaginar aí na escola, tá tendo um torneio, né? E aí o aluno, os pais estão assistindo esse jogo e ele tem ali os pais, né, para julgarem ele, fora aí todos os outros colegas, professores, o outro time. Então ele está
com vergonha daquela situação, dos pais assistirem ele jogar, né? E ele não está se sentindo muito feliz ali, ele está com vergonha, ele está com medo de fazer alguma coisa errada, se sentindo aí culpado por alguma jogada equivocada. Então a gente imagina a situação que está sendo contada no nosso enunciado, para facilitar, tá? Então a letra B já é o nosso gabarito, eu já vou passar aqui. Motivação extrínseca de introjeção não seria, motivação extrínseca de identificação também não, e motivação intrínseca vem de dentro, como eu expliquei para vocês, também não é a resposta. Então, letra B, motivação extrínseca de regulação externa, ok? Ele vai agir ali de acordo com o que ele está recebendo de estímulo do ambiente, preocupado ali com seu desempenho, pois tem, nesse caso, né, nessa historinha, os pais assistindo, tá? 5. A psicologia do esporte, mais uma de psicologia do esporte, esse foi numa mesma prova, compreende e lida com os fatores psíquicos que interferem nas ações do exercício físico e do esporte. Em 2003, foi validado um instrumento para a língua portuguesa, cujo objetivo é o de avaliar 6 dimensões: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão. Aí o que ele pergunta pra gente, né? Para avaliar. Aí vem aí a nossa resposta. Quando a gente avalia essas 6 dimensões, a tensão, a depressão, a raiva, o vigor, a fadiga e a confusão, eu vou avaliar o que, gente? A qualidade de vida. B, a agressividade. C, a motivação e a autoestima. D, o estado de humor. Ou a atividade física e saúde. O que eu estou avaliando quando eu percebo se o meu aluno, se o meu atleta, né, que a gente está falando de escola, o meu aluno está tenso, depressivo, com raiva, com vigor, com fadiga, confuso. O que eu estou avaliando? O estado de humor do meu aluno. Ah, parece bem óbvio, né? Não marcaria essa porque eu ficaria em dúvida. Mas é isso mesmo, gente. Isso é o estado de humor. Isso é um documento, um instrumento validado, tá? Cujo objetivo é avaliar 6 dimensões: a tensão, a depressão, a raiva, o vigor, fadiga e confusão, tá? Então, gente, a gente fica por aqui. São 5 questõezinhas. Até o próximo vídeo. Se você ainda não conhece o nosso curso de disciplinas pedagógicas e legislação, vale a pena conhecer, vale a pena dar uma olhada. Tem no nosso canal, tá? E lembrando aí que também temos as específicas de educação física no curso, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.